Eu tinha uma meta, que era escolher os melhores livros de 2018, mas aí eu fui obrigada a dobrar a meta. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo, e nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores livros que eu li em 2018, e assim, eu já vou logo avisando que não foi uma tarefa muito fácil, porque 2018 foi um ano muito bom em relação a leituras, eu tive leituras muito marcantes, muito importantes, mas eu resolvi escolher as 15 melhores, olha só, eu escolhi 15 e não foi fácil, hein? E antes de começar a mostrar os livros pra você, eu preciso dizer que todos esses livros ocupam um lugar especial no meu coração. Eu não consegui criar essa escala de primeiro, segundo, terceiro, não foi possível. E também eu quero que você vá pensando aí quais foram os melhores livros que você leu esse ano pra deixar aqui nos comentários, então vambora. E o primeiro livro que eu vou te mostrar é Num Piscar de Luzes, é um livro nacional que me marcou muito pelo simples fato dele ser um romance muito real, muito pé no chão e muito maduro, sabe? Aqui a gente tem o relacionamento da Ana e do Thiago, e a gente vê exatamente isso, as questões de altos e baixos, as questões de você ter que lidar com um relacionamento, você viver com outra pessoa e muitas outras coisas, sabe? Eu acho que fazia tempo que eu esperava um romance exatamente assim, e é o tipo de romance que eu amo muito, um romance pé no chão, ele não é água com açúcar, nem um pouco, mas ainda assim é um romance muito incrível de você acompanhar a história dos dois personagens, do crescimento deles, enfim, muitas outras coisas. Tem vídeo aqui no canal, todos os links vão estar aqui nos cards se der e no box de informações. Dessa vez eu vou ter que te mostrar dois livros de uma vez só, porque eles fazem parte de uma duologia. O primeiro é A Guerra que Salvou a Minha Vida e o segundo é A Guerra que Me Ensinou a Viver. E esses livros aqui, eles me marcaram muito, primeiro porque eles se passam na Segunda Guerra Mundial, nesse período extremamente triste, e o segundo é porque a gente conhece a Ada. E a Ada é uma personagem extremamente importante para você entender a questão do medo, a questão da dor, a questão de quando a pessoa, ela tenta talvez se inferiorizar em relação às outras, sabe? A Ada, ela diz que não é merecedora do amor da outra pessoa, e a gente vai ver exatamente essa trajetória dela, de crescimento, de desenvolvimento, dela superar todas as feridas que ela teve ao longo da sua vida tão curta até pouco tempo, mas que sofreu tanto. Então, esses dois livros foram extremamente importantes pra mim exatamente por isso, por conhecer essa personagem que é incrível. Outro livro que eu precisava colocar nessa lista é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que é da Beck Chambers. O primeiro livro, digamos assim, porque você pode ler esse livro como um livro independente, não tem problema, mas o primeiro também foi o meu favorito ano passado, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. E aqui a gente tem exatamente essas relações entre pessoas, e eu acho que é exatamente isso que torna a escrita da Beck tão especial pra mim. A gente vê muito a relação entre pessoas, a relação entre sociedades, a relação entre pessoas diferentes, pessoas completamente diferentes, e ela consegue fazer um link com a nossa sociedade de uma forma muito incrível. Eu não vou falar muito sobre essa história, porque eu já fiz vídeo aqui no canal, eu já falei sobre ele, e é um dos melhores livros que eu li esse ano, porque a Beck, ela tem esse poder de conectar a ficção à realidade de uma forma extremamente mágica. Eu sou apaixonada pela escrita dessa mulher e eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo essa história. Sério. Um outro livro que precisava estar nessa lista era O Homem de Areia, porque, assim, é um livro extremamente incrível, é o melhor suspense que eu li esse ano, é uma história que eu fiquei sem respirar, sem me mexer, sem sair do lugar, porque eu precisava ler essa história, eu precisava saber o final. E é tão surpreendente que você talvez ache uma coisa, mas é uma coisa completamente diferente que vai acontecer. Você não faz ideia do que o final desse livro te reserva, e foi exatamente por isso que ele foi extremamente incrível pra mim. Foi um suspense que eu amei muito e um suspense que há muito tempo eu não lia, sério. Segredos de Família é um livro sobre amor, sobre laços familiares, mas ele me marcou muito porque aqui a gente tem uma ficção histórica e esse livro acaba trabalhando uma história que aconteceu real, que eu não fazia ideia que poderia ter acontecido, e a gente acaba percebendo o quão o ser humano é mau pra se aproveitar de outro. Enfim, a história no geral é sobre crianças que são roubadas, são colocadas em um orfanato, e essa mulher do orfanato, ela acaba tirando proveito disso, ou seja, ela vende as crianças, ela extorque pessoas, enfim, muitas coisas acontecem. Vale muito a pena você ler. Foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me emocionou, foi um livro que
onde eu repensei essa questão toda de família, sabe? O que é família exatamente? Flores para Algernon foi um livro que, quando eu terminei a leitura, eu fiquei dias e dias pensando nele, porque aqui a gente tem um personagem que tem um QI baixo e ele pode passar por uma cirurgia onde o QI dele vai aumentar. Só que quais são as consequências disso? Como é que ele vai ver o mundo a partir desse momento? Então é exatamente isso que a gente percebe nessa história. A inteligência é a única coisa que importa na nossa vida? O que é importante pra gente, sabe? Então, sério, esse livro foi muito incrível, foi um momento assim que eu li e fiquei pensando sobre muitas coisas, não apenas sobre a inteligência, mas também sobre as emoções que a gente sente, como a gente vê o outro e como a gente se vê também. Tudo aquilo que nos separa foi um livro extremamente surpreendente pra mim esse ano, porque quando você olha a sinopse, quando você lê a sinopse, você pensa, cara, é um thriller, é um suspense, e quando você lê a história, você entende exatamente qual era a ideia dessa história na sua vida, sabe? É um livro que fala sobre questões familiares, questões pessoais, questões individuais, mas principalmente sobre o perdão. E o perdão não só para outra pessoa, mas para você também. Você se perdoar, você tirar esse peso das suas costas, sabe? Então esse livro foi incrível e surpreendente para mim justamente por isso. Foi uma leitura que me surpreendeu em muitos momentos, me deixou feliz em muitos momentos, me deixou tensa em vários momentos e foi uma leitura que me deixou muito feliz no final das contas, sabe? Leve-me com Você foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me emocionou muito e foi um livro que me mostrou muito mais a questão da empatia, sabe? Você se colocar no lugar do outro, você também tentar curar as suas feridas, você também tentar curar aquilo que te magoa, aquilo que você sofre e também sobre sensibilidade, sobre encontrar no outro talvez um afago e encontrar em si mesmo a superação para aquilo que você precisa, sabe? Nessa história a gente tem um pai que perdeu o filho e o objetivo dele é fazer uma viagem, só que o carro dele quebra e ele encontra duas crianças. E como essas duas crianças vai afetar a vida dele, é exatamente o que a gente vê ao longo dessa história e é a parte mais importante e mais sensível. A princípio é uma história simples, é uma história que não tem tanta coisa assim pra acontecer quando você pensa na simplicidade da sinopse, mas é um livro que vai te levar a outro patamar em relação a sentimentos, sabe? Ao longo da leitura a gente também tem questões relacionadas ao ser humano mesmo, as falhas que a gente tem, aonde a gente busca talvez tapar o buraco de algo que a gente sente, formas que a gente usa pra isso, sabe? E esse livro é sensacional, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, e assim, eu me emocionei demais, porque enfim, é uma história muito incrível, vale muito a pena você ler e só lendo pra você entender o que eu tô querendo te dizer, ou então assistindo um vídeo sobre esse livro aqui que eu falei mais sobre ele também. O Fundo é Apenas o Começo é o tipo de livro que traz grandes metáforas para a nossa vida, e ele é uma grande metáfora, até porque o Caden, que é o personagem principal, onde a gente vai acompanhando a história dele, ele vive em dois lugares diferentes, na casa dele, ou na escola, ou dentro de um navio, e aí você vai me perguntar, como assim dentro de um navio? E é exatamente essa grande metáfora para a vida que ele traz, sabe? Essas inseguranças, essa questão de enfrentar monstros e muitas outras coisas. E o principal nesse livro é que você vai ver questões sobre doenças mentais. Você vai entender o que a pessoa que tem uma doença mental passa, o que ela sente, os medos que ela tem. E esse livro foi extremamente importante para mim exatamente nesse aspecto. Eu não fazia ideia do que as pessoas que têm doenças mentais sentiam. E aí você percebe cara, é isso, né? E é uma metáfora exatamente para isso, para você entender o que o outro sente. E esse livro foi extremamente importante para mim durante esse ano, muito importante mesmo. Fahrenheit 451 era um livro que eu queria ler há muito tempo e finalmente eu li esse ano. E é uma história relativamente simples, a gente tem um bombeiro, na verdade o corpo de bombeiros taca fogo em livros. E aí você para e pensa, cara, um mundo sem livros, como seria isso? O que seria essa vida? Mas eu acho que o principal para mim, ao longo da história, é perceber que o que a gente leva dessa vida não é o dinheiro, não são as viagens caras, mas o conhecimento, as experiências, aquilo que você realmente vive. No entanto que no início do livro, o bombeiro principal, ele é questionado sobre sentimentos, sobre o que ele vive, sobre o que ele vê, e aí você para e pensa, cara, é exatamente isso. O que eu levo da minha vida são as experiências, não é nada
concreto, é apenas algo que está comigo e na minha mente. Então esse livro foi essencial pra mim esse ano. As Últimas Testemunhas foi um livro que eu ganhei de presente e foi um presente extremamente importante pra mim durante esse ano, porque eu tô consumindo muito mais livros relacionados à Segunda Guerra Mundial, e esse daqui, ele foi importante pelo simples fato, e eu acho que não é tão simples assim, da gente conhecer relatos de pessoas que eram crianças durante a Segunda Guerra Mundial. E aí você para e pensa, cara, ninguém deveria ter passado por isso. Eu acho que esse é o pensamento que eu tenho toda vez que eu leio um livro relacionado à Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que o pior aqui é que existem pessoas que não lembram de várias coisas, apagaram muitas coisas da sua memória, ou então tem muitas feridas por causa desse momento que viveu, por causa das coisas que presenciou. E esse livro foi importante exatamente por isso, sabe? Pra você perceber o quanto essas pessoas sofreram e pra nunca mais repetir o que aconteceu nessa época, sabe? Então esse foi um livro importante justamente por isso pra mim. Eu sei que esse livro é odiado por muitas pessoas, mas durante 2018 ele foi um dos melhores livros que eu li, e eu li agora no finalzinho do ano, mas assim, foi uma leitura muito importante porque ele faz uma alegoria a muitas coisas que a gente vive dentro da nossa sociedade. Existem muitos símbolos dentro dessa história que eu fiquei, cara, esse cara é um gênio. Eu simplesmente pensei isso porque ele conseguiu linkar muitas coisas, muitos objetos à sociedade que a gente vive, e também porque ele traça uma linha bem tênue entre o bem e o mal. E isso foi muito importante. E quando eu terminei esse livro, eu não simplesmente peguei o meu caderninho e fiz o roteiro. Eu consumi muito mais coisa pra entender qual foi o significado do livro pra mim. E eu acabei encontrando questões filosóficas que há muito tempo eu não pensava. Então esse livro foi extremamente importante justamente por isso, pra despertar ainda mais a questão ali de pesquisa, de filosofia que existe nessa história. Deuses Caídos foi o livro mais incrivelmente louco que eu li esse ano. E eu acho que eu falei exatamente isso na resenha. O link vai estar aqui no box de informações, provavelmente, porque os cards já acabaram. E esse livro, ele tem muitos elementos como saci, gárgula, espíritos, enfim, fada. É muita coisa que tem. Mas ele é tão bem construído que eu fiquei louca. A gente tem um padre totalmente fora do padrão de padre, e é exatamente isso que faz a história ser tão mágica. E assim, eu quero uma continuação. Se você ler esse livro, você vai entender por que eu quero uma continuação. E é uma história muito bem construída, como eu já disse. E assim, se você gosta de histórias com muitos elementos esses que, tipo, são fadas, gárgulas, saci, enfim, você vai amar essa história. E foi exatamente por isso que eu amei muito esse livro. Ele foi um dos melhores que eu li esse ano. E a história é sensacional. E por último, mas não menos importante, eu queria muito ler há bastante tempo Fahrenheit 451, esse ano eu li, e queria ler também Senhor das Moscas, e finalmente eu li, e isso serve também para Admirável Mundo Novo. Porém, eu não tenho ainda resenha para esse livro, porque eu ainda preciso conversar comigo mesma para saber o que falar, o que eu entendi da história, sabe? Então, esse livro, ele me impactou muito, eu fiquei horas parada e, tipo, pensando, meu Deus, que coisa incrível. Mas, no geral, pra mim, essa foi uma história muito importante por falar sobre essa sociedade consumista que a gente vive e também por abordar essa questão de humanos perfeitos, geneticamente criados, sabe? Isso é extremamente assustador e eu fiquei muito feliz de ter lido essa história finalmente, e ela mexeu comigo de uma forma que eu nem sei te dizer ainda, mas em breve eu vou falar mais sobre ela, a gente vai conversar sobre ela com spoilers, porque eu preciso falar, eu preciso colocar pra fora as coisas que eu tô sentindo sobre essa história, mas em breve a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Bom, esses foram os melhores livros que eu li em 2018, como eu disse, não foi uma tarefa fácil escolher apenas 15, mas como eu disse no início do vídeo, eu quero muito saber quais foram as melhores leituras que você fez durante esse ano, deixa aqui nos comentários, tá bom? E caso você tenha lido algum desses livros, ou está ansioso ou ansiosa pra ler algum desses livros, me conta aqui também que eu quero saber. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha se você gostou. Se você gosta de falar sobre livros, se inscreve aqui no canal pra não perder nada, e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!